Olá, sétimos anos. Então vamos lá com garra, começar esse segundo momento dos nossos estudos, falando sobre o espaço rural brasileiro. Então, neste momento, eu chamo a atenção de vocês para o objetivo dessa aula. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que vocês possam refletir sobre algumas características do espaço rural brasileiro. Para isso, vamos tratar com uma linguagem mais simples, mais objetiva, principalmente dando um foco por perfil econômico. Então, para iniciar, nós vamos fazer uma diferenciação sobre as principais características do espaço rural e do espaço urbano. No espaço rural, nós vamos ter uma menor concentração de população. E as atividades que são trabalhadas nesse setor, nesse espaço, elas estão voltadas para o setor primário, que engloba extrativismo, pecuária e agricultura. Já o espaço urbano, nós vamos ter uma maior concentração populacional, diferente do espaço rural. No espaço urbano, as atividades elas são voltadas para o setor secundário e terciário. Secundário, quando nós falamos de indústrias, construção civil. E o terciário, comércio e serviços. Então, para iniciarmos, nós vamos falar agora sobre o extrativismo, que é uma atividade econômica voltada, voltada para o espaço rural. Então, o extrativismo está relacionado à coleta ou extração de recursos naturais. E esses produtos, eles podem ser de origem vegetal, animal ou mineral. Então, esses produtos podem ser para fins comerciais, industriais, para subsistência. E ela é a atividade mais antiga desenvolvida pelo ser humano. O extrativismo deve ser realizado sempre de forma a respeitar a natureza. O extrativismo predatório pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Então, tudo que se extrai da natureza, que não foi plantado, que não foi criado, que foi desenvolvido pela própria natureza, nós chamamos de extrativismo. Então, para detalhar, nós vamos analisar os 3 tipos de extrativismo. Primeiro, o mineral, que é a extração dos minerais úteis que existem na crosta terrestre, como ferro, alumínio, cobre e muitos outros. O extrativismo mineral também recebe o nome de mineração. Mineração é um termo que abrange os processos, atividades e indústrias cujo objetivo é extrair substâncias minerais. Aí nós vamos ter o exemplo da exploração do petróleo, do gás natural e até da água. Então, recursos minerais são todos os minérios extraídos, né? Claro que foi evoluído e desenvolvido pela própria natureza. Só que nós precisamos chamar a atenção para esses recursos no Brasil. Então, no Brasil, nós temos aí destaque para o petróleo e minério de ferro. Também o nióbio. No Brasil, o nióbio corresponde a 95% das reservas mundiais. O nióbio é um mineral metálico usado para a fabricação de componentes de motores de automóveis, ligas de implantes cirúrgicos, em propulsores de foguetes e satélites espaciais. O nióbio ele é inoxidável, uma propriedade que não deixa enferrujar. E é por isso que é chamada inoxidável, aquilo que nós chamamos de ferrugem. Por isso que ele é utilizado em equipamentos cirúrgicos, porque eles não ferrujam. Bom, a partir daí nós temos outro tipo de extrativismo, que é o extrativismo animal. O extrativismo animal ele é diferente da pecuária, que na pecuária nós temos a criação de determinados animais. No extrativismo animal, não, o homem vai extrair da natureza, recolher da natureza
um animal que foi desenvolvido, que ele não criou, que já estava na natureza. É o aproveitamento da fauna de uma região. No passado, para conseguir parte de seus alimentos, os seres humanos praticavam a pesca e a caça de animais. Atualmente, eles têm técnicas mais desenvolvidas para a pesca comercial, artesanal e até mesmo esportiva. Quando nós falamos de extrativismo animal, é importante que nós façamos um link a respeito do tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais silvestres é uma atividade ilegal. Então, devido ao Brasil ter uma alta biodiversidade, pela proximidade da linha do Equador, né, a insolação é muito mais forte. Então, por vários fatores, nós temos aí no Brasil uma grande biodiversidade. E essa biodiversidade é alvo da ilegalidade. Só para nós termos uma ideia com relação aos números, 38 milhões de animais por ano são alvo dessa ilegalidade. É um comércio que movimenta 2,5 bilhões de reais por ano. Além disso, nós temos que ficar atentos também com relação à disseminação de doença que esses animais eles podem estar levando para outras áreas, na medida que eles estão sendo traficados, né? Que eles estão sendo levados para outras regiões. Depois nós temos o extrativismo vegetal, que é um processo de exploração dos recursos vegetais nativos. Então, extrativismo vegetal, todo recurso que é tirado da vegetação, né, daquele determinado local, onde a pessoa apenas coleta o produto que vai ser encontrado nessa região. Madeira, borracha, ceras, fibras, frutos, nozes, produtos medicinais. Não devemos confundir, mais uma vez, extrativismo vegetal com agricultura, tá? Vamos lá. Mas o que é quando nós falamos de extrativismo vegetal, né? Vamos levar um link aí para a questão da biopirataria e do látex na Amazônia. O que é biopirataria? É a exploração e manipulação, comercialização de recursos biológicos. Então, nós estamos vendo aí a questão do extrativismo vegetal. Então, a biopirataria é levar esses recursos, manipular esses recursos, explorar e exportar para outras localidades. Então, a biopirataria no Brasil, ela teve alguns marcos, tá? Biopirataria no Brasil começou logo após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, em 1500, quando eles se apropriaram das técnicas de extração do pigmento vermelho do pau-brasil, dominadas pelos índios, explorando o pau-brasil, causando risco de sua extinção. Outro caso de biopirataria foi o contrabando de sementes da árvore de seringueira, 1876, pelo inglês Henry, sendo levadas para a Malásia, que após algumas décadas passou a ser o principal exportador de látex. Biopirataria é a exploração e comercialização de recursos biológicos. Um dos lugares mais afetados pela biopirataria é a Amazônia. Então, nós sabemos que, nesse momento, né, a Malásia ela passou a produzir a seringueira, e aí aqui no Brasil deixou de ser o alvo de grandes exportações. Outro conhecido é a patente do cupuaçu. O que é patente? Quando a pessoa registra aquele produto como sendo de propriedade dela. Então, o cupuaçu foi patenteado pelos japoneses, registrando a sua marca Cupulate, um tipo de chocolate feito com caroço do cupuaçu. E aí tudo isso judicialmente foi questionado, né, para que o cupuaçu voltasse a ser do Brasil. Bom, especialistas dizem: comércio ilegal de animais silvestres
80% dos animais morrem antes de chegar ao consumidor final. Então, a biopirataria desses recursos, nós percebemos aí que não é esse tipo de extrativismo, para finalizar, ele não é bem coerente, porque muitas vezes o animal ele não consegue sobreviver. 95% do comércio de animais silvestres brasileiro é ilegal. Nem todo mundo tem judicialmente o direito de fazer esse tipo de trabalho. Bom, no extrativismo vegetal, nós temos aí essa ligação com as comunidades tradicionais. O que são comunidades tradicionais? São todas as comunidades, o grupo de pessoas que partilham de laços culturais comuns e tem uma organização social própria. Então, nós temos aqui os quilombolas, que eles vivem em vilarejos formados inicialmente de pessoas libertas da escravidão e seus descendentes. Então, os quilombolas, eles também se utilizam do extrativismo para a sobrevivência nessas áreas. O seringueiro, que sobrevive da extração do látex. Os ribeirinhos, que vivem próximos aos rios, são comunidades que vivem próximas aos rios, então também utilizam do extrativismo para a sua sobrevivência. E os caiçaras, que praticam a pesca, confecção de redes e artigos de pesca. Então, no espaço rural, nós vimos que a diferenciação do espaço rural e do espaço urbano. Depois, nós vimos os tipos de extrativismo, mineral, vegetal e animal. Nós vimos aí a questão dos tráficos de animais silvestres no Brasil. Nós vimos o extrativismo vegetal, a biopirataria, a concepção de alguns especialistas e, por fim, as comunidades tradicionais. Bom, nós ficamos por aqui. Eu agradeço por vocês terem me acompanhado até esse momento. E eu quero lembrar que vocês precisam realizar as atividades. Elas constam lá na rotina. Um abraço. Qualquer dúvida, estamos por aqui.